Começou? Vamos lá. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa Superclass do Superando Seus Limites, onde a gente vai falar sobre coach, né? Como se tornar um coach extraordinário, como se tornar os seus processos de coaching mais profundos, mais rápidos, causar uma transformação maior nos seus coaches, você atender com mais segurança, fechar mais processos de coaching e principalmente aumentar o seu valor como coach. E eu estou muito feliz, estou super animado, a gente vai se divertir um monte, vamos aprender um monte de coisa bacana aqui. E, bom, eu estou vendo aqui que tem uma galera já entrando, muita gente entrando. Vamos dar 2 minutinhos aqui para o pessoal entrar, se situar nessa aula, e enquanto isso, eu quero ter certeza que você já recebeu de brinde, né, meu bônus, o e-book A Habilidade Fundamental do Coach de Elite. Nesse e-book, se você não baixou ainda, baixa aqui, não sei, aqui do lado, aqui do meu lado, deve ter um botãozinho aparecendo aí para você baixar. Clica aí, abaixa esse e-book logo, porque ele vai sair do ar, esse link vai sair daqui a pouco. Então, é um e-book fantástico, onde eu entrego 100% de uma ferramenta incrível, que é o metamodelo. O metamodelo é a arte de fazer perguntas, é a arte de explorar o mapa do coach, né? Explorar o mapa, desafiar crenças, entender o que se passa dentro da mente da outra pessoa. A gente está falando aqui de coach, tem que falar do coach, mas é basicamente entender o que passa na cabeça da outra pessoa, por que ela faz as coisas, o que limita ela a fazer certas coisas e desafiar crenças limitantes. É incrível, é uma ferramenta, sem dúvida, essencial para qualquer coach coach, vamos falar assim, coach com C maiúsculo. Então, se você quer ser um coach com C maiúsculo, aproveita esse bônus aqui, clica aí, baixa o seu e-book, que vai valer muito a pena. Bom, tô vendo aqui que tem muita gente chegando, muita gente já chegou, e eu quero honrar e eu quero reconhecer quem chegou logo, quem está afim mesmo, quem está afim de crescer, de se desenvolver e causar mais transformação para as pessoas, para os seus coaches, porque é disso que se trata o coach. Coach não é só uma profissão, eu acho que é um estilo de vida, é uma missão. Coach, para mim, é uma missão, ajudar as pessoas a transformar o mundo em alguma coisa melhor, que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, né? Para minha filha, Vitória, e para os meus netos. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou ligar aqui minha apresentação e vamos para o PowerPoint. Então vamos lá. Hoje a nossa aula gratuita, é sobre como criar resultados mais rápidos e efetivos para o seu coach, fechar mais processos e aumentar a sua confiança e o seu valor como coach, usando as ferramentas de PNL, Programação Neurolinguística. Então eu quero começar falando sobre você e se você se vê em alguma dessas situações que são muito comuns. Por exemplo, você já teve alguma experiência onde durante o processo em que você estava atendendo como coach, você percebeu que faltava algum tipo de habilidade, que te faltava aquela ferramenta na mão para tirar da manga, né, aquela carta na manga, que poderia ter feito toda a diferença no processo, no desempenho do teu coach. Por exemplo, controlar o estado emocional seu ou do coach, né, principalmente do coach, mas muitas vezes o próprio coach perde o controle emocional, crenças limitantes, falta de comprometimento do coach, diversas situações. Você já teve alguma experiência em uma primeira sessão em que possivelmente faltou a conexão? Primeira sessão, e estou imaginando já que você faz a primeira sessão gratuita, né? Ou até numa entrevista, numa preliminar, onde você está conversando com um prospecto e faltou aquela conexão e por isso você sentiu que o cliente, né, o possível coach, não quis fechar o processo com você e isso te deixou frustrado. Já aconteceu isso com você? Você às vezes se sente inseguro quando atende como coach, ou mesmo ainda nem tem cliente pagante por algum tipo de insegurança? Você já ouviu falar muito em PNL, ou mesmo já leu livros ou fez cursos sobre isso? Sabe o potencial incrível dessa ferramenta, mas se sente perdido diante de tanta informação e principalmente na aplicação disso no coaching? Bom, o que a gente vai aprender hoje? Primeiro a gente vai falar sobre a diferença entre coaches extraordinários
e coaches regulares, e como você também pode ser um coach extraordinário. Vamos falar sobre por que muitos coaches não conseguem criar resultados rápidos para os seus clientes. E a gente estava falando de segurança, essa é a causa da insegurança, essa falta de habilidade de criar, de gerar resultados rápidos. PNL na prática do coaching, como gerar resultados rápidos, que vai resolver o problema da insegurança. 4 características essenciais dos coaches extraordinários. Vamos aprender também 3 erros comuns que impedem o coach de gerar transformações no seu coach. E vamos falar sobre 3 técnicas, eu vou ensinar aqui na íntegra 3 técnicas que você vai poder aplicar hoje, a partir de agora, para alcançar níveis mais profundos de transformação rápida e aumentar a sua confiança como coach. Bom, bacana, né? Mas eu quero te dar um aviso aqui. Por favor, desliga o celular, desliga as outras abas do seu navegador, desliga o telefone, o WhatsApp. Eu te prometo que todas essas informações, tudo que for postado no Facebook, enquanto a gente tiver, vamos falar aqui 1 hora, 1h20 de aula, nesse tempo, tudo vai continuar lá. Quando você terminar essa aula, o Facebook vai estar lá, as mensagens do WhatsApp vão estar lá, os seus e-mails vão continuar lá. Então, por favor, fecha tudo, concentração total, foco e atenção, porque a gente tem muito conteúdo bacana para dar que vai fazer diferença para você. Então, aproveita. E um outro aviso que eu quero dar é que aproveita para assistir esse webinário, essa aula gratuita, enquanto ela está gratuita, enquanto ela está no ar. Esse conteúdo eu já dei antes e ele é altamente transformador. Eu recebi muitos feedbacks de pessoas que assistiram essa aula e já aplicaram o que aprenderam e tiveram resultados incríveis. Realmente foi muito bom. Então aproveita enquanto ela está no ar, porque eu muito provavelmente vou transformar isso em um conteúdo pago num futuro próximo. Então aproveita, legal? Bom, e mais um aviso aqui, antes da gente começar efetivamente no conteúdo, eu quero dar um presente para quem participar até o final da aula. Então eu vou dar um exercício de visualização, que é o exercício Imagenharia. Imagenharia é o processo dado, é a técnica, né, do Walt Disney, modelado pelo Robert Dilts, é o processo de criatividade do Disney. O gênio, né? O Disney era um gênio, mas a grande genialidade dele não estava em simplesmente sonhar, né, as coisas fantásticas que ele fazia. Ele estava em executar. Ele sonhava e transformava os sonhos em realidade. E é isso que a gente quer, que esse exercício se propõe, instalar em você ou em qualquer pessoa essa estratégia. Então você vai aprender como que funciona a estratégia e instalar no seu processo. Então, veja, é um exercício de visualização, então é uma indução hipnótica guiada, são mais ou menos 27 minutos de indução, onde eu vou falando, é um exercício, tá? É um áudio de MP3, onde você vai poder baixar e poder vivenciar esse exercício, instalar esse processo criativo em você. É muito bacana, vale muito a pena. Mas então, mais uma vez, só para quem ficar, é uma forma de agradecimento para quem ficar, está comprometido e ficar até o final com a gente. Legal? Então vamos lá, vamos entrar no conteúdo. Quem sou eu? Para começar aqui, eu quero falar um pouquinho quem sou eu, quem é o André Sampaio. Tá aí, o André Sampaio é o pai da Vitória e marido da Bia. Incrível, né? Família, para mim, talvez o meu valor primeiro, né? O meu primeiro valor. Sou palestrante também, tá aqui, tem uma foto minha no Super Coach, no evento Super Coach, incrível, do meu amigo Bruno Giuliani. Eu sou coach de intervenção estratégica, formado pelo Tony Robbins e Chloe Madanas, empreendedor digital e fundador do projeto Superando Seus Limites. Tenho hoje mais de 146 mil inscritos na minha lista de e-mails, né, que recebem meus conteúdos, mais de 56 mil seguidores no Facebook, mais de 10 mil seguidores no YouTube. Incrível quantidade de compartilhamento de informação, como atrai as pessoas, é muito bacana isso. Organizei por 3 vezes, por 3 anos seguidos já, o congresso
online, maior congresso online de programação na linguística do Brasil, provavelmente do mundo, o Kona PNL, e eu tenho orgulho de falar que foram milhares e milhares de vidas transformadas com esse evento e com todos os conteúdos que eu compartilho gratuitamente e também os conteúdos pagos, né, programas pagos. Criador de treinamentos, ferramentas de PNL para coaching, que já vem sendo utilizado por centenas de coaches em todo o país. Então, eu não sei se você já ouviu aquele ditado, diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Eu gosto disso, gosto de falar, porque eu gosto daquela máxima do Jim Rohn, que fala, você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Então eu tenho orgulho também de apresentar as pessoas com quem eu busco me espelhar e busco aprender e busco estar próximo, né? Então tá aí Joseph O'Connor, um dos maiores divulgadores e trainers de PNL e coaching do mundo, né? Entrevista com Joseph O'Connor, Michael Hall, criador da neurosemântica, Jeff Zeig, maior autoridade em hipnose ericksoniana do mundo, Sean Stephenson, cara incrível, coach, penelista, hipnoterapeuta, incrível, história incrível. Rob Whitewood, maior trainer de PNL da Austrália, número 1 da Austrália, Sid Jacobson, Owen Fitzpatrick, Kate Benson, Alexander Sinegoy, muita gente bacana, grandes trainers. Bom, minha missão, eu acredito que todos nós, eu, você, todo mundo tem um potencial gigantesco e inexplorado. E a gente pode realizar, a gente tem potencial para realizar tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer. Mas a única diferença é a programação que tem dentro da nossa mente. A forma como a nossa cabeça está programada. É isso que determina se a gente pode ou não pode. Potencial a gente tem, mas se a gente vai fazer tudo aquilo, se a gente vai explorar todo esse potencial, são outros 500. E a PNL é uma das ferramentas mais poderosas de desenvolvimento humano. E por isso eu levo, né, essa minha missão, levar esse conhecimento para o maior número de pessoas, para expandir o potencial delas e para ajudar elas a viverem vidas extraordinárias, né, viverem vidas em que elas se orgulhem de ter vivido. Aí tem alguns depoimentos, né, alguns comentários no meu canal do YouTube. Aqui você pode ver alguns depoimentos em vídeo também sobre o meu trabalho, sobre o Kona PNL, sobre o quanto a programação neurolinguística causou transformação na vida dessas pessoas. Depois você pode conferir com calma lá os depoimentos no canal do YouTube. Bom, e agora vamos lá, vamos começar. Você já se imaginou super seguro para atender como coach? Você já se imaginou como seria se o cliente pedisse para você ser coach dele sem precisar se esforçar para vender? Você já se imaginou sendo muito agradecido pelo seu trabalho, porque você sim gerou resultados incríveis para o seu coach, aquilo que ele esperava ou até mais? Você já se imaginou vivendo de coaching de verdade? Você já se imaginou tendo até que recusar clientes porque não tem agenda? Você já se imaginou como seria ou como vai ser quando você tiver liberdade financeira e ainda poder trabalhar de qualquer lugar fazendo aquilo que você gosta? Bom, eu vou te mostrar um caminho para isso acontecer, tudo bem? Através de ferramentas e técnicas simples que podem te transformar em um coach extraordinário. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu ensino essas coisas? Por que eu estou dando essa aula gratuitamente? Bom, eu já passei por diversos processos de coaching. E você sabe que todo coach tem que ter um coach. Então eu já passei por processos de coaching. E alguns deles foram frustrantes. Alguns deles eu percebi que o coach não estava preparado. Ele tinha sim um conhecimento de coaching, ele tinha um conhecimento das ferramentas de coaching, mas em momentos-chave do processo, em momentos onde eu apresentava alguma crença limitante, estava claro que eu tinha uma crença limitante, ou eu tinha algum comportamento irracional, ou em alguns momentos que eu estava me sentindo bloqueado, e tudo bem, você pode falar assim, mas você é especialista em programação neurolinguística, por que você não resolve isso?
Não, porque a gente tem certos pontos cegos, tem pontos que a gente não vê, a gente não enxerga, a gente não consegue enxergar nossas próprias costas. Então a gente precisa de alguém que faça isso pra gente. E também o auto-coach é muito bom, mas nada melhor do que o coach. Né? Auto-coach é melhor do que nenhum coach, mas nada melhor do que um coach, alguma pessoa que te olhe de fora e te veja e te dê aquele empurrão, que faça aquelas perguntas poderosas. Né? Você fazer uma pergunta para você mesmo não tem o mesmo impacto que uma outra pessoa que você confia, que você delegou o serviço de te ajudar de fazer aquela pergunta, né? Então eu já passei por vários processos de coaching, foram frustrantes, porque eu percebia que alguns eu tive grandes coaches extraordinários e tive alguns coaches não tanto, né? E eu senti que em alguns momentos chaves eles poderiam ter aplicado uma ferramenta certa ou ter feito uma intervenção X e não fizeram. E eu percebi que isso causou que o processo fosse muito mais lento, muito mais demorado, frustrante. Então, naquele momento chave que era para dar uma deslanchada, não, agora vamos para outra ferramenta, vamos para outra sessão, desconversa, e acaba girando em círculos. Então, essa foi a minha sensação como coach. E eu acredito que todo coach precisa de PNL. Então, quanto mais eu puder disseminar o conhecimento da PNL na prática do coaching, quanto mais eu puder juntar essas duas ferramentas, essas duas práticas, essas duas ciências incríveis, melhor vai ser o mundo. Então, vamos lá. Coaches extraordinários, a gente fala aqui de coaches extraordinários, qual que é a diferença, né? Coaches extraordinários dominam habilidades específicas que permitem criar estratégias eficientes para gerar resultados rápidos e duradouros para os seus coaches. E é exatamente essas técnicas, essas habilidades de gerar resultado que traz a segurança para o coach. Então, aí vem o segredo do Tostines, né? O que vem primeiro? É gostoso porque é mais fresquinho porque é gostoso? O coach é seguro porque ele causa resultado, ou ele causa resultado porque é seguro? As duas coisas são juntas, né? Mas tudo começa com uma série de ferramentas, técnicas e habilidades dos coaches extraordinários. Bom, existem algumas práticas, né, como eu vejo o mercado de coaching. Eu vejo que existem algumas práticas que eu vou citar aqui. Por exemplo, coaching X passos. Tá? Estamos categorizando, estamos generalizando. Me desculpem, vamos generalizar aqui, mas é para efeitos didáticos. Coaching X passos é aquele coach que aprendeu uma série de passos, ou porque ele aprendeu para ele, funcionou para mim, então eu vou ensinar, eu vou desenvolver uma técnica, ou ele aprendeu simplesmente uma série de passos para mudança, né, para causar uma certa transformação, e está preso naqueles passos. Então vamos imaginar um coach de emagrecimento. Ele aprendeu 7 passos para o emagrecimento, e aí ele vai aplicar esses 7 passos no coach. Agora o problema a pegadinha nem todo mundo é igual. Nem todo mundo responde da mesma forma ao mesmo estímulo. Então, quando você faz coaching X passos e está engessado nesses passos, vai funcionar para alguns? Vai, mas para outros não. E se o coach não tem flexibilidade, ele não vai conseguir atender todo mundo. Então, funciona para uns, não funciona para outros. É provavelmente o que aconteceu comigo em alguns dos casos em que não funcionou para mim. O coach é ruim? Não, ele só é despreparado. Coaching de perguntas indiretas. Você deve conhecer, talvez você conheça, não sei se essa é a sua escola, mas existem escolas de coaching que pregam que você não pode fazer nenhum julgamento de valor, não pode dar nenhuma opinião. Se você vê que o seu coach está fazendo um absurdo, está indo para o caminho errado, olha, eu quero ir para o norte, e ele está andando para o sul, você não pode falar para ele, você está indo para o sul, você tem que virar, vai para o norte. Está errado, você não vai chegar nunca aí. Não pode, não pode falar, você tem que fazer perguntas indiretas para ele descobrir sozinho. Poxa vida, isso demora muito, causa frustração. A gente quer, resultados rápidos, o coach quer resultados rápidos. Ele paga e ele espera da gente isso, que a gente cause os resultados
na maior velocidade. Obviamente que você não pode, não estou falando aqui para você falar assim, faça isso, faça aquilo, e ignorar o mapa dele, né? A gente já vai falar de mapa mais para frente, mas ignorar o modelo de mundo dele, as crenças, os valores dele, mas simplesmente, eu não diria perguntas indiretas, mas afirmações indiretas, fazer uma abordagem. Eu gosto mais da abordagem de experiências, né? Vem da escola do Milton Erickson, fazer a pessoa dar tarefas para o coach, para a pessoa ter experiências e desenvolver as percepções por si mesmo. Então, essa escola de coaching de perguntas indiretas, para mim, deixa nesse caminho turvo, ele não sabe para onde ir, ele fica perdido, também girando em círculos e o processo fica muito demorado. Existe também o coaching O Segredo, né? Que é aquele coaching que basta colocar metas, especificar metas e ter pensamento positivo que tudo vai acontecer. Espera que tudo aconteça simplesmente fazendo metas. A gente sabe que o processo de coaching é determinar o estado atual, determinar claramente o estado desejado e traçar um plano de ação. Maravilha! Só que esse plano de ação não é uma linha reta. Por quê? Porque nesse caminho, né, existe um monte de obstáculos, um monte de barreiras, um monte de dificuldades que vão ter que ser superadas. E se o coach conseguisse fazer isso sozinho, ele não contrataria um coach. Afinal de contas, problema é a distância entre o estado atual e o estado desejado. E a gente está aqui para isso, para ajudar ele a resolver o problema, ajudar ele a se livrar dos problemas, dos obstáculos, né? Se ele tem algum bloqueio que impede ele de avançar, você tem que ajudar, você tem que intervir. Você não pode esperar que ele descubra a solução. Se for só esperar que ele descobrisse a solução sozinho, ou simplesmente pensamento positivo, ele não contrataria um coach, né? Num processo de coaching. E aí temos o coach extraordinário. Coach extraordinário está aí, a highway, alta velocidade, o coach se transita de ponto A para o B muito rapidamente. Por quê? Porque ele tem ferramentas, técnicas e habilidades para superar os obstáculos que tem no caminho. Então, o caminho de A para B, ele obviamente não é reto, nunca vai ser, mas também não é cheio de voltas e voltas em círculo, fica dando em círculo. Ele dá uma voltinha para cá, faz o caminho da água, né? Menor resistência, ele vai pelas brechinhas, ele encontra um caminho e vai rápido. É o coach extraordinário. Então eu quero te contar a história da martelada de R$10.000. Contam que era um navio, uma empresa de transporte de carga, desses de transporte pesado, de containers, né? E o navio estava todo carregado já, contratos milionários, e para zarpar, né, para sair do porto. E deu um problema no motor, nas caldeiras, né, na casa de máquinas, deu um problema que ninguém conseguia resolver. E cada dia que esse navio ficava parado, eram milhões, milhares de dólares de prejuízo para a empresa. Passou um dia, passou 2 dias, chamaram todos os engenheiros e ninguém conseguia resolver, chamaram os técnicos e ninguém conseguia resolver, estava todo mundo preocupado, o gerente, até o CEO da empresa já estava indo lá no porto para ver o que estava acontecendo, porque isso ia refletir muito negativamente no balanço trimestral. Então, até que alguém teve uma ideia e falou assim, puxa vida, vamos contratar aquele cara lá, que é um coach de PNL, né, um coach extraordinário, que ele tem uma caixinha de ferramentas lá diferente. Vamos contratar ele, nossa última chance. E chamaram lá o técnico, que era o coach de PNL. E aí ele chegou lá com uma maletinha de ferramenta diferente. Ele tinha habilidades, ele tinha ferramentas diferentes. Aí ele chegou, falou assim, me leva até a casa de máquinas, né, a casa das caldeiras. Aí ele levou, olhou, passou assim uns 10 minutos olhando, analisando todos aqueles canos, aqueles motores, aquelas máquinas, e ficou olhando, passava a mão num cano, numa outra junta, aí ele pega tranquilamente, abre a caixinha de ferramenta deles, tira o martelo, vai lá num ponto específico de uma válvula, pá, dá uma martelada numa válvula e de repente o motor começa a funcionar e tudo volta à perfeição. Aí todo mundo fica feliz, comemora, tal, até que ele manda o orçamento do serviço, né?
a nota do serviço. E aí ele manda lá R$10.000. O pessoal, o gerente, falou assim, mas que absurdo, esse cara tá louco? Como assim R$10.000? Ele ficou 15 minutos aqui, deu uma martelada, R$10.000? Que é isso? E aí ele falou assim, eu exijo que você especifique o que você fez, né, nesse trabalho, o que você fez para cobrar R$10.000? Isso é um absurdo. E ele falou, muito bem, eu vou especificar sim. E aí ele especificou na nota. Martelada, R$1. Saber onde dar a martelada, R$9.999. Então é isso. Eu conto essa história para te mostrar o que eu penso, o que eu acho do coaching com PNL, né? O coaching com a PNL é essa caixinha de ferramenta, é essa habilidade de enxergar o todo, de enxergar aquela casa de máquinas e saber exatamente onde dar aquela martelada precisa para fazer tudo funcionar em perfeita ordem. Então é muito bacana. E a gente está falando aqui de PNL, afinal de contas, o que é a PNL, a programação neurolinguística? Bom, PNL, existem diversas definições de PNL, mas eu gosto muito da definição do Tony Robbins, meu mentor, né, Tony Robbins. Ele fala que PNL é a ciência de como dirigir o seu cérebro de forma favorável para conseguir os resultados que deseja. Então, basicamente, a PNL é o manual de instruções do cérebro. PNL é o manual de instruções do cérebro. A gente tem que entender, né, com a PNL a gente entende como funciona, e não só como funciona, como operar essa máquina, né, como operar esse computador, como operar isso para conseguir aquilo que a gente quer. E é isso que a gente vai fazer com o nosso coach, né? Porque como é que funciona a nossa mente, o nosso cérebro? A gente está no mundo e existem milhões de estímulos a cada segundo bombardeando a gente. Estímulos sonoros, visuais, sinestésicos, né? Tato, temperatura, pressão, paladar, cheiros, né? E a gente tem muitos estímulos, tem estímulos que a gente simplesmente ignora, que a gente não tem capacidade sensorial para receber. Então, por exemplo, ondas de rádio. Você não vê, você não enxerga ondas de rádio, você não ouve ondas de rádio, você não percebe, mas ele existe. Então, no mundo, a realidade, existe muita coisa que a gente ignora simplesmente porque a gente não tem capacidade de perceber isso. Aí tem das milhões de coisas que a gente recebe, a gente percebe, a gente elimina muitas coisas. Então a gente passa por filtros. Primeiro a gente elimina, porque é tanta coisa que a gente não tem capacidade de processar tudo isso. Então a gente elimina uma enorme parte dos estímulos que entram para a gente. Depois, com a parte que a gente realmente vai processar, a gente generaliza e categoriza, né? Generaliza, a gente categoriza as experiências, né? Os estímulos todos. E a gente também distorce para poder enfiar na gavetinha. Então a gente tem lá um monte de gaveta, né? Imagina um gaveteiro enorme, cheio de gavetinhas. E aí cada experiência que a gente tem que enfiar em uma gavetinha. Aí você olha uma experiência nova e fala assim, essa experiência é boa, pá, enfia na gavetinha. Ah, essa experiência não, pá, enfia em outra gavetinha. Ah, essa experiência é isso, pá, enfia. Você dá um nome e enfia lá. Então a gente elimina muita informação do ambiente, a gente generaliza, a gente categoriza, né? E a gente distorce muitas informações. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente cria uma nossa realidade interna. Existe a realidade externa, onde tudo está acontecendo, mas parte dessa realidade externa entra para a gente e a gente transforma isso em um modelo de mundo interno, uma realidade interna. E essa realidade que a gente vive é só nossa, porque a gente passou por esses filtros, né? E esses filtros são determinados pelo nosso estado emocional naquele dia, pelas nossas vivências, pelas nossas crenças, valores, pela nossa história de vida, por uma diversidade de fatores vai determinar. Então a gente cria, cada um de nós cria uma realidade interna. Então, e é disso que a gente fala de mapa, né? Quando fala mapa do coach, o seu mapa não é território, é disso que a gente está falando. O meu mapa é de um jeito, o seu mapa é de outro. Não tem como duas pessoas, dois irmãos gêmeos,
não tem o mesmo mapa, não tem a mesma representação interna da realidade. Então é isso que é importante a gente entender quando fala de PNL. PNL é isso, é entender a representação interna e saber mexer nessa realidade interna, né? Saber transformar a realidade interna. Então, da mesma forma que a gente constrói uma realidade interna, a gente pode reformar, como uma casa. A gente constrói uma casa, a gente pode reformar, eu não quero mais essa parede. Então, quebra a parede. Eu quero agora pintar de vermelho a casa. Pinta de vermelho, a casa é sua, você construiu, você demole ela, você cria um prédio, a sua criatividade. Então, a gente tem essa realidade interna, que é diferente da realidade externa, né, que é a realidade mesmo, que ninguém tem uma representação interna fiel à realidade externa, e a gente pode, a grande graça da PNL é poder brincar com essas informações e brincar com a nossa realidade, transformar ela usando técnicas muito simples. E é por isso que a PNL é tão rápida, que a PNL causa transformações tão rápidas, porque você age direto na realidade da pessoa, na sua realidade, na realidade do seu coach. Então, para que eu preciso? Já avancei um pouquinho, mas para que eu preciso de PNL no processo de coaching? Seja você coach iniciante ou experiente, capaz de conhecer o mapa, a estrutura de pensamento do coach e gerar resultados espetaculares muito mais rápidos. É exatamente isso que eu estava falando antes. Com essa noção e as ferramentas de saber como transformar a realidade interna, você consegue gerar resultados. O coach que domina as ferramentas de PNL ganha superpoderes para dar a martelada no lugar certo. Isso que é coaching de qualidade. Bom, e por que eu preciso de PNL para o coaching? Primeiro, para você ganhar um poder de influência, ser mais persuasivo, entender o mapa do coach, estabelecer rapport profundo, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente de rapport, aquela conexão profunda, ajudar no fechamento da primeira sessão. Eu não sei se esse é o seu caso, mas todo coach tem que fechar a sessão, tem que vender, né? Mesmo que você não queira vender, você tem que vender. Então a gente vai falar também do processo de como vender, fazer o cliente comprar sem você ter que vender. E também dar resultados no processo, né? Resultados mais rápidos e efetivos, enfrentar desafios mais facilmente, criar estratégias corretas, acessar seus melhores recursos para chegar onde a pessoa quer. Satisfação do coach, essa é muito bom, né? Nada melhor do que ter o cliente satisfeito, chegar no final do processo, o coach fala assim, puxa vida, valeu a pena, e sair indicando para todo mundo, não tem preço isso. É muito legal ganhar dinheiro, mas mais legal ainda é ter a satisfação e o agradecimento do teu coach, dos teus clientes. E indicação e agenda cheia, é óbvio que se você faz um trabalho de qualidade, o seu coach fica extasiado com os resultados, você realmente gera transformação. Teu coach não tem como, da natureza humana, compartilhar isso. Quando você vai no filme e gosta muito, vai no cinema, gosta muito do cinema, você sai falando para todo mundo. É isso que vai acontecer com o coach extraordinário. O coach gosta tanto do processo que ele vai sair falando para todo mundo, e isso vai trazer novos clientes agenda cheia, e principalmente agenda cheia, você tem que naturalmente aumentar teu preço, a lei da oferta e da procura. Então vamos lá falar sobre PNL na prática do coaching. Então o coach regular, ele atua com o próprio modelo de mundo, né? Ele atua como se o coach tivesse a mesma representação de mundo do que ele. Né? Como se o coach construísse o mundo, a realidade dele, da mesma forma que o coach. O que a gente já viu que não é verdade, né? Ninguém tem dois mapas de mundo iguais. Então, com essa noção, né, vamos falar, ingênua, o coach atua no racional, que é dar argumentos lógicos, né? E principalmente a razão dele. Né? Então, eu não posso tentar te influenciar da mesma forma que eu sou influenciado. E isso gera resistência à mudança. Né? Então a gente já viu que esse não é o caminho para se atuar como coach. Né? Então o coach regular vai ter resistência à mudança, né? Se ele não tiver essas noções.
E o coach extraordinário, como é que funciona? O coach extraordinário, ele entende o modelo de mundo do seu coach, ele primeiro entende que o modelo de mundo do coach é diferente do dele, e aí ele é curioso, né? Tem uma atitude de curiosidade para entender como é o seu modelo de mundo, usando as ferramentas, usando aquelas perguntas. Lembra que eu te dei o e-book no começo da habilidade fundamental do coach de elite, do metamodelo? É exatamente isso, você vai usar essa ferramenta para entender o modelo de mundo do seu coach. E aí você vai atuar no inconsciente dele. Você vai atuar no inconsciente. Nós somos 97% inconsciente. 97% inconsciente, só 3% consciente, né? Vamos falar, 97% irracional, emocional e só 3% racional e lógico. Então, a atuação tem que ser no inconsciente. E isso vai gerar, obviamente, mudanças rápidas e sem resistência, porque o inconsciente não resiste, o inconsciente aceita tudo. Só que a gente tem uma parte racional, consciente, armada, com uma armadura, né, fechadona, que resiste, que já bloqueia. Então, se você vem com argumentos lógicos e racionais, o teu coach já vai falar assim, não me venha me impor a sua realidade, não me venha com história, ele já vem bloqueado. Agora, se você vai com uma atuação habilidosa no inconsciente, você passa desapercebido pelo gatekeeper, né, que é o racional, atua direto no inconsciente sem resistência e a mudança acontece. E esse é o caminho para se seguir, né, para gerar resultados rápidos e incríveis. Bom, então tá aí, PNL na prática do coaching é isso. Não tem rodeio, não tem labirinto, né? Fica perdido, peraí, deixa eu vir para cá, deixa eu vir para lá. Não, é direto no resultado, é muito mais rápido. E agora eu quero te perguntar, tendo visto tudo isso, quanto custa um processo de coaching onde o seu coach não tem o resultado desejado? Ou então, quando você não consegue nem mesmo fechar o processo depois da primeira sessão por não ter criado conexão suficiente. Reflete nisso. Pensa um pouquinho como é frustrante, né? Você que fez, tá aqui assistindo, quer dizer, você está comprometido, você já fez sua formação ou está a fim de fazer sua formação de coaching e busca clientes, se dedica, estuda, tem uma intenção genuína de ajudar, querer ajudar as pessoas e não consegue ajudar, se sente inseguro ou não consegue nem fechar um processo de coaching. Então vamos lá, ferramentas de PNL, né? Quais são os benefícios diretos? E aí, para resolver isso, eu acredito que a PNL ajuda, não só ajuda, como resolve, né? Então, com a PNL, você vai conseguir estabelecer e manter uma relação de confiança com o seu coach, que é a base do processo de coaching. Se não houver uma relação de confiança, não existe coaching, não existe processo. O cliente vai ser resistente, ele tem que confiar e você precisa, desde o pré-venda, desde que você conhece o teu coach, antes dele ser prospecto, você já tem que criar o rapport com ele e manter esse rapport durante todo o processo. Você vai entender profundamente o modelo de mundo do seu coach, a gente já falou bastante sobre isso. Você vai ser capaz de influenciar a mente inconsciente do seu coach. Você vai alcançar níveis mais profundos de transformação rápida e duradoura. Vai conseguir eliminar travas e bloqueios, né? Que são aqueles, como medo, por exemplo, que são aquelas coisas que impedem o caminho, né, reto e tranquilo entre o ponto A e o ponto B, estado atual e estado desejado. Você vai conseguir uma comunicação muito mais precisa, vai gerar resultados mais rápidos, vai chegar ao núcleo do problema do cliente, né? Não vai ficar só lambendo a superfície, né? Só beliscando a superfície do problema. Não, você vai lá no fundo, no cerne da questão, resolve o problema e bola para frente, vamos para a próxima. Você vai descobrir crenças limitantes e ajudar os seus clientes a eliminar elas. E não importa o quanto elas estejam arraigadas, né? O quanto elas tenham sido construídas lá na infância. Você vai aprender a modelar a excelência, né? O que é modelar a excelência? É entender o que está funcionando, replicar o modelo e passar para outra pessoa. Isso é modelagem, né? Modelar a excelência. Tudo que alguém está fazendo bem feito pode ser modelado.
pode ser copiado e pode ser replicado. Os resultados podem ser replicados. Isso é modelagem de excelência. Você vai estabelecer estados plenos de recursos, né? Todo mundo tem todos os recursos necessários para realizar a mudança. Eu acredito que todo mundo tem potencial de realizar qualquer coisa, né? Se não tem recursos internos, a gente tem potencial de buscar ou desenvolver os recursos, ou então de buscar esses recursos fora, né, externamente. Então, estabelecer estados plenos de recursos. Controlar os estados emocionais, seu e dos seus coaches. E ter muito mais valor percebido no processo. Então, para mim, esses são os benefícios diretos no processo de coaching da PNL, das ferramentas, do uso das ferramentas de PNL. Então, 4 características dos coaches extraordinários. Então, a primeira é rapport. A gente vai falar um pouquinho mais, é criar essa conexão, essa confiança, né? Uma conexão e confiança, uma sincronicidade entre coach e coachee. Acuidade sensorial, isso é importantíssimo, é entender as mensagens do coachee. Vamos falar, as metamensagens, não aquilo que ele fala, mas aquilo que, muitas vezes, a gente fala uma coisa, mas o nosso corpo manifesta outra, passa uma mensagem diferente. E não necessariamente porque eu esteja mentindo, mas simplesmente, às vezes a gente é incongruente com a nossa mensagem. A gente fala uma coisa, mas no fundo uma parte nossa quer outra. Então, a gente tem que entender isso, ter essa acuidade sensorial para sacar as mensagens que o coach está passando para a gente. Não só o que ele fala, mas as mensagens não verbais. Utilização, esse é um conceito vindo do Milton Erickson, né? Ele usava tudo. Mesmo uma coisa ruim, o cliente chega, aconteceu uma coisa horrorosa, ou aconteceu durante a sessão de coaching, ou qualquer coisa que aconteça pode ser utilizada para o processo. Então não existe o ambiente perfeito e o cenário perfeito. Todo cenário, por mais adverso, pode ser utilizado dentro do processo. Então a gente tem que ter flexibilidade, que é a quarta característica do coach extraordinário, flexibilidade para saber utilizar tudo aquilo que a gente tem na nossa mão. Depois eu não vou me estender muito aqui, mas depois eu falo de exemplos de utilização. Mas é isso, flexibilidade. E a flexibilidade é saber ter uma postura e uma atitude de ver o que não está funcionando e mudar. Eu vejo muitas vezes muitos coaches inexperientes, muitos coaches ingênuos seguirem o processo, né? A gente falou do coach de X passos, seguirem o processo e nitidamente o coach não está respondendo bem ou a contento. E aí a gente precisa ter flexibilidade, acuidade sensorial para perceber que o coach não está rolando, que não está rolando, e aí mudar a abordagem. E muda quantas vezes forem necessárias até você conseguir o resultado que você quer. Então, flexibilidade é essencial para um coaching de qualidade, né, para gerar resultados. Nem sempre na primeira tentativa você consegue gerar o resultado, você consegue causar a transformação, mas aí você tenta de novo, a mesma coisa? Não, uma coisa diferente. Tenta de uma forma diferente, pode até ser a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Tenta outra coisa até conseguir. E 3 erros comuns que impedem a transformação do teu coach. Então, a gente já falou um pouco, tentar influenciar a mente consciente com argumentos lógicos. A gente não é lógico. A gente é emocional. Todas as nossas decisões, 99,9% das nossas decisões são tomadas emocionalmente. Até existem estudos com aquele MRI, aquelas máquinas que ficam escaneando o cérebro enquanto ele está em funcionamento, provam que a gente toma a decisão e por volta de 7 segundos depois o nosso racional toma a decisão. Então a nossa mente inconsciente toma a decisão, sim ou não. E aí depois ela manda essa decisão para o consciente, para o racional. O racional demora alguns segundos para processar e justificar essa decisão. E aí ela fala, tomei a decisão. Só que os médicos que estão processando lá, que estão vendo o cérebro em funcionamento no MRI,
Eles já sabem que o cliente tomou a decisão, que o paciente tomou a decisão, sendo que nem ele sabe. Por quê? Porque a decisão foi tomada segundos antes pelo inconsciente. Então, argumentos lógicos, você está trabalhando com o consciente, você está trabalhando com quem não toma decisão. Então, esse é um grande erro, um grande erro. Outro erro, ignorar o estado emocional. Se você não controla o seu estado emocional, o estado emocional do seu coach, o processo não vai fluir. O processo não vai ter a qualidade, não vai ter o desenvolvimento desejado, esperado ou ótimo, né? Ótimo no sentido de otimizado, o melhor, né? Então a gente tem que ter controle do estado emocional, estados de recursos, né? Então a pessoa está num estado meio baixo, a gente tem que pegar, ancorar, sair do estado, saber quebrar o estado, trazer recursos para aquele momento, para aquele estado, controlar o estado emocional. Então ignorar é um grande erro, um outro grande erro que impede a transformação. E por último aqui, para a gente falar, existem muitos, mas vamos falar de 3 hoje, é a noção de que a responsabilidade é do coach. Vejo muita gente falando assim, a responsabilidade do coach. O coach não quer mudar, ou o coach não está comprometido, ou vou demitir o coach. Será que o problema é ele mesmo? Ou será que falta flexibilidade no seu processo, falta flexibilidade pela parte do coach, falta uma nova abordagem? Talvez o coach não seja o coach que seja resistente, talvez o seu processo não esteja funcionando. Milton Erickson falava que não existe cliente, paciente resistente. O que existe é terapeuta, e aqui vamos falar de coach inflexível. Então não existe coach resistente, existe coach inflexível. Então, a resistência é uma mensagem sobre o comunicador, sobre o coach. Então, toda vez que você encontrar um coach resistente, a mensagem é sobre você, é um feedback para você. Flexibilidade, percebe que talvez o que você está fazendo não está funcionando para ele. Pode ter funcionado para dezenas de outros, mas para esse caso não funciona. Flexibilidade, acuidade sensorial e utilização, mantendo sempre o rapport. Então vamos seguir, tem muita coisa bacana ainda pela frente. Vamos lá, 3 técnicas com ferramentas de PNL que vão potencializar o seu processo de coaching e te dar mais confiança. Então vamos falar de 3 técnicas. A primeira técnica é verdadeiramente estabelecer rapport. Talvez você já saiba que rapport, técnicas de rapport, espelhamento, né? A gente vai um pouquinho além, não vou me aprofundar muito nisso, porque essa é uma matéria já mais manjada, né? Mas vamos lá, para você fazer rapport, você espelha, rapport é tornar-se igual, tá? Tornar-se igual a outra pessoa. A gente tem a tendência a gostar das pessoas que são parecidas, que são iguais a gente. Se tivesse um clone meu, eu ia adorar essa pessoa, o meu clone. Ia ser meu melhor amigo. Por quê? Porque todo mundo tem uma tendência de gostar de quem é igual, né? De se igualar. Então, o rapport é isso, se tornar igual a outra pessoa. Então, existem as técnicas de espelhamento, né? Então, se a pessoa cruza o braço, você cruza o braço também. Então, espelhar os gestos da outra pessoa, espelhar respiração, espelhar tom de voz, velocidade. Respiração é muito poderoso, muito poderoso. Acompanhar predicados verbais. Aqui a gente está falando, se a pessoa fala em termos visuais, você fala em termos visuais também. Se a pessoa fala em termos auditivos, você também fala em termos auditivos. Expressões, figuras de linguagem, você pode fazer isso também. Você pode repetir o que a pessoa falou em outras palavras, né? Parafrasear o que a pessoa falou. Então a pessoa fala uma coisa, você fala assim, sim, então isso, né? Então você repete o que a pessoa falou de uma outra forma, você está validando que você ouviu a outra pessoa e que você está com ela na mesma página e a pessoa vai gostar. Então, técnicas simples, técnicas básicas de rapport, mas eu quero ir um pouquinho além. Os seus pensamentos vão determinar a primeira impressão. Então, aquilo que você pensa, isso é muito ignorado pelas pessoas. As pessoas acham que fazer rapport é só fazer o espelhamento.
Rapport é muito mais profundo que isso. Então, o rapport começa nos seus pensamentos, na sua atitude, na sua intenção positiva. Então, para você fazer rapport, primeiro você tem que ter uma vontade, um desejo de entender o mapa de mundo da outra pessoa. Você tem que estar com foco na outra pessoa, você tem que ter foco em ajudar. Primeira coisa é foco em ajudar. Se você tiver, e aqui já vai uma dica aqui para você que quer fechar sessões de coaching, né? Se você tiver lá conversando com outra pessoa, com foco em quanto eu vou cobrar nessa sessão, pô, será que esse cara consegue pagar aqui o que eu quero cobrar? Ah, mas esse cara não tem dinheiro, hein? Puxa vida, não vai rolar. A pessoa sente isso, ela não percebe, mas ela sente alguma coisa. Lembra do inconsciente? 99% do processamento é inconsciente. Então ela vai perceber isso. Agora, se você tiver com foco em ajudar, vai rolar também. Isso vai ajudar absurdamente no rapport. Você tem que estar com foco na outra pessoa, não em você. Tira o foco de você antes e durante o processo. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, muito preocupadas. Principalmente os coaches mais iniciantes. Será que eu estou fazendo a técnica certa? Será que eu estou fazendo o passo a passo certinho? Ou, o que será que ele está pensando? Ou, meu cabelo? Será que meu cabelo está bonito? Ou, esqueci de escovar o dente. Nossa, sei lá, qualquer coisa. Tira o foco de você e coloca o foco na outra pessoa. No momento que você está com a outra pessoa, só pode existir, na sua cabeça, lembra disso, só pode existir a outra pessoa. E a outra pessoa vai se sentir fantástica, ela vai se sentir a pessoa mais importante, você tem que fazer isso. E isso vai ajudar no rapport. Então, 3 perguntas que eu quero que vou te ensinar para te ajudar a estabelecer esse rapport instantâneo, antes mesmo de você conhecer a outra pessoa. Tá? Além, obviamente, do espelhamento, todas aquelas técnicas, mas antes de você ir conversar com a pessoa, você se faz essas 3 perguntas. Então vamos lá. Em que essa pessoa é parecida comigo? Se faz essa pergunta, por mais que a pessoa seja completamente oposta, a gente sabe que a gente gosta das pessoas com quem a gente é mais parecido. Então, por isso, você vai perguntar: em que essa pessoa é parecida comigo? Alguma coisa tem, eu te garanto, alguma coisa tem. Nem que seja que ela gosta de azul e você também gosta de azul. Algum ponto em comum você tem com essa pessoa, descubra isso. Tenha essa intenção em descobrir mais sobre a pessoa e descobrir no que ela é parecida com você. Outra pergunta que você vai fazer para você mesmo: o que eu gosto nessa pessoa? Então você fala assim, não gosto nada dessa pessoa irritante, não sei o que, e bababá. Não, calma. Alguma coisa você gosta nela, alguma coisa você aprecia nela, alguma coisa você admira, por mais que seja o seu maior inimigo. Faz esse exercício agora, teu maior inimigo. Pensa nesse seu maior inimigo, a pessoa que você mais odeia. Existe alguma coisa nela que você gosta. Pode ser o cabelo, pode ser o tom de voz, pode ser a altura, essa pessoa é alta, ou pode ser, não, esse cara é um horror, não sei o quê, mas pelo menos ele tem alguma coisa que eu gosto. Ou, ele sabe jogar basquete. Legal, bacana. Eu admiro isso, admiro. Enfim, qualquer coisa, mas você tem que descobrir alguma coisa na outra pessoa que você admira, que você gosta. E você, obviamente, não precisa falar para ela, é só para você. Mas esse diálogo interno dentro de você vai transmitir uma metamensagem, né, mensagem não verbal para o teu coach ou para o teu prospecto, para qualquer outra pessoa. E isso vai ajudar a estabelecer o rapport instantâneo. E por último, a pergunta: como eu quero fazer ela se sentir? A intenção, né? Como você quer que ela se sinta quando estiver na sua presença? Se você quiser que ela se sinta importante, você vai fazer ela se sentir importante. E adivinha o que acontece quando você faz alguém se sentir importante? Você faz alguém se sentir querido. Você faz alguém se sentir bem ao estar ao seu redor, né? Ao estar ao seu lado. Essa pessoa vai querer voltar. Se você pensa em você, quando você está perto de alguém que tem um clima pesado, você não quer voltar. Você sai correndo. A pessoa chega, você sai. Agora, quando você tem uma pessoa que emana alegria, que emana harmonia e que te faz você se sentir bem, você quer estar perto dessa pessoa. Então é isso, como você quer
intenção, tá? A tua intenção tem que estar focada nisso. Você tem que ter intenção em ajudar, a intenção em fazer a pessoa se sentir bem estando perto de você. Bom, a segunda técnica de hoje, a gente vai falar sobre a técnica do valor central. O porquê. Talvez você já tenha ouvido falar que porquê é uma palavra proibida. No PNL, no coaching, é proibido. Não pode falar porquê. É a pergunta proibida. Mas todo comportamento tem a sua utilização, todo comportamento é adequado em um determinado contexto. Então o porquê também é adequado em determinados contextos. E a gente vai usar a técnica do porquê. Essa técnica eu aprendi com o Michael Hall, na entrevista que eu fiz com ele, numa das entrevistas, né, que eu fiz com ele, e também essa técnica é ensinada pelo Joseph O'Connor. Né? Então vamos lá, eu vou te explicar como é que é. Quando você quer descobrir a motivação mais profunda, né, mais elevada do teu coach para fazer qualquer coisa, você pergunta por quê. Então a pessoa fala assim, ponto A para o ponto B, legal, o que você quer então? Vamos imaginar que a pessoa quer ganhar mais dinheiro, né, quer ter uma promoção. Legal, você quer ter uma promoção, né, você quer atingir o cargo de diretor ou de presidente da empresa, bacana, muito bom. Por que você quer isso? Então aí vem a pergunta, por que você quer isso? Você pode também tirar o porquê, se você implicar com o porquê, você pode falar assim, tá, mas o que você ganha com isso? Né? Quais são os benefícios de se tornar diretor, presidente da empresa? Aí a pessoa fala assim, é porque eu vou ganhar mais dinheiro. Legal, você vai ganhar mais dinheiro? Bacana. E por que você quer mais dinheiro? Ou o que esse dinheiro a mais que você vai ganhar vai te trazer de benefício? É porque eu vou poder proporcionar mais lazer e segurança para minha família. Pô, bacana, legal. Então você quer atingir esse cargo porque você quer gerar mais valor, mais segurança e lazer para sua família. Muito bom, muito bacana. E por que você quer isso? Então você vai fazendo as perguntas do porquê, até o teu coach começar a dar a volta. Quando ele não souber mais porquê, então vamos falar assim, eu quero dar mais segurança para minha família. E por que você quer dar isso? Porque família é importante para mim. Por que é importante para você? Puxa, porque família é minha vida, para mim não tem nada, não sei o quê. Mas por que isso é importante para você? Puxa vida, porque ele não tem mais saída. Quando não tem mais saída, você chegou no valor central, você chegou naquilo que motiva realmente o teu coach. Veja, talvez o teu coach não esteja disposto a mudar, não esteja disposto a correr a milha extra, a fazer aquele esforço, sair da zona de conforto, enfrentar algum desafio, algum desconforto, trabalhar mais por uma motivação pequena. Talvez ele não queira gastar sábado, domingo, feriado, trabalhar de madrugada para conseguir chegar no cargo de diretor. Mas quando você fala assim, você trabalha sábado, domingo, feriado, trabalha de madrugada, você dá teu sangue para dar segurança para tua família, para dar o de melhor para tua família, para evitar que a tua família passe necessidade, passe dificuldade, aí ele vai estar. Então quando você chega no valor central, a motivação é outra. Então, muitas vezes, e assim, não é consciente, a gente tem que ir cavocando mesmo. Muitas vezes não vai ser rápido chegar nesse valor central, é uma técnica que você tem que ter uma certa paciência e habilidade, porque se você for muito inquisitivo, né, no porquê, então porquê, pode irritar. Então você tem que ir com calma, com tato, e devagarzinho ir conversando e tentando explorar isso. Mas fatalmente você vai chegar no valor central, e quando o coach chegar nesse valor central, ele fala assim, uau, nem eu sabia que era tão importante essa meta para mim. Nem eu sabia. E o que acontece quando ele atachar, né, quando ele perceber o valor que tem atingir aquela meta, a motivação dele vai ser muito maior e ele vai estar muito mais disposto a fazer aquilo que é necessário para atingir essa meta. E aqui eu quero deixar um depoimento do Renato, que aplicou essa técnica e contou para a gente depois como é que foi. Sei lá, umas 3 semanas atrás, eu lembro que eu conversei com você sobre um coach
que estava todo enrolado e tal, que não andava, e você falou, Renato, enche ele de porquê. Você lembra disso? Enche ele de porquê. Cara, e causou uma revolução. Então, eu lembro que você falou, Renato, começa a cutucar ele de todos os lados e enche ele de porquê até você conseguir um objetivo, chegar na raiz, sair da superficialidade e chegar no âmbito mais profundo. E foi isso que eu fiz, cara. Hoje, depois de, acho que 2 sessões ou 3 que eu enchi ele de porquê, causou meio que uma revolução em todo o processo dele, sabe? Mas porque eu já estava ficando meio sem saber o que fazer naquela situação, porque o coaching não rende, o processo não evolui, as coisas não andam, exatamente. Ou numa areia movediça, sabe? Quanto mais se mexe, parece que afunda mais e o negócio não sai, enquanto os outros processos estão andando acelerado e de repente tem um ou outro que está muito parado. E eu lembro que você me deu essa orientação e eu comecei numa sessão, eu fiz exatamente isso com ele. Eu vi claramente que ele encontrou muitas outras situações e dali para frente ele começou a me trazer novidades, a ponto de fatos novos que mudaram por completo todo o processo de coaching que antes ele não tinha tido coragem de botar para fora. A ponto de ele chegar a falar para mim na sessão passada, ele falou para mim assim, Renato, eu estou contando para você aqui coisas que eu nunca contei na vida para ninguém. E aí, colocando tudo para fora, o processo, na verdade, desenrolou agora. E as coisas estão andando, entendeu? Muito bacana, muito bacana. E agora a gente vai falar da terceira técnica, que é uma técnica muito engraçada, que é como lidar com o diálogo interno da autodúvida usando a técnica do mimimi. Né? Então, você já deve ter ouvido falar do mimimi. Mimimi é aquela vozinha, né? A gente chama de mimimi, é aquela vozinha que fala assim, a gente sempre tem umas vozinhas que colocam dúvida na gente, né? Provavelmente essas vozinhas vêm ecos do além, né? Do passado, de alguém falou alguma coisa pra gente, né? Seja o pai, a mãe, o professor, uma tia, o irmão mais velho, alguma pessoa que era importante pra gente falou alguma coisa pra gente, e aí tem aquela vozinha que fala assim, você não pode, não, você não vai conseguir, não, porque quem você pensa que você é? Sempre tem, né? A gente sempre sente uma autodúvida, né? É muito comum de você perguntar, e aí, você tá afim, você tá motivado, você tá paz, você tá comprometido? Tô. Por que não? Porque tem alguma coisa, assim, tem uma voz que fala que eu não vou conseguir, ou quem sou eu, né? Então essa vozinha que você pode chamar de Zé Curubu, do que você quiser, e que realmente atrapalha a gente, que impede a gente de dar 100%, né? Então vamos aprender agora a eliminar essa vozinha irritante de vez. Legal? Então vamos lá. Funciona assim. Você vai pedir você vai explicar o processo para o seu coaching. Então vamos lá, eu vou explicar. Então identifica a vozinha. Então vamos para efeito de exemplo, a gente vai falar que a vozinha você não vai conseguir, você não é capaz. Tá? Então uma voz que fala, mas percebe, é importante entender a submodalidade, entender qual é a tonalidade, o tom de voz que faz a voz. Então você pede para o coach falar como que a voz fala. A voz fala assim, normalmente uma voz dura, né? Uma voz certa, ela não tem dúvida. Ela fala assim, você não vai conseguir? Quem você pensa que você é? Você está achando o quê? Então, você pega essa voz, pede para o teu coach repetir, falar isso. E aí você explica para ele assim, olha, você vai falar e eu vou repetir o que você falou, tá? Essa frase da vozinha, mas ridicularizando um pouco o que você falou. Então, quando ele fala assim, você não vai conseguir, quem você pensa que você é? Aí eu vou ridicularizar um pouco. Você não vai conseguir, quem você pensa que você é? Você percebe que já mudou o tom de voz, já mudou o tempo, já mudou o ritmo, isso já mudou o poder de influência da voz, né? Então, você não vai conseguir é uma coisa. Você não vai conseguir é outra. Tem um outro efeito na gente. Então, vai ser um ping-pong, tá? Um bate-bola entre o coach e você. Então você repete e o coach tem que pegar a tua voz e ridicularizar um pouco mais. Então você já fez assim, você não vai conseguir. Quem você pensa que você é? Aí ele vai falar assim, você não vai conseguir. Quem você pensa que você é? Aí você ridiculariza um pouco mais. Você não vai conseguir. Quem você pensa que você é? Aí ele vai...
Aí e aí vai indo até ficar uma coisa irreconhecível. Aí vai acabar no Depois que chegou nisso, que tá todo mundo já dando risada, você pergunta, como é que era a vozinha mesmo? Fatalmente o teu coach vai falar assim, que voz mesmo? Como é que era? Não consigo lembrar? Dá uma olhada agora no que a Kelly falou quando aplicou essa técnica. Teve um dia eu estava até dirigindo e começou essa vozinha, né, na minha cabeça, né? E aí eu lembrei da técnica que você tinha feito. E eu falei assim, eu vou fazer comigo mesma, né? E aí dentro do carro mesmo, eu comecei a repetir aquela voz fazendo desse jeito, né? Eu não vou repetir aqui porque eu confesso para você que eu não lembro qual era a voz mais, apagou da minha cabeça. E eu comecei, aí eu dei um nome também para ela, sabe, para aquela vozinha. E eu comecei, eu lembro que eu até coloquei o nome do Serafina, falei, ô Serafina, só ridícula, some daqui, aí comecei a repetir, né? E eu não consigo, enquanto você estava falando, eu estava tentando lembrar qual era a voz, o que me falava, eu não consigo lembrar, André. Impressionante mesmo, gente. O negócio funciona mesmo. Então, muito legal, muito bom. Os resultados com as técnicas, você percebe que as técnicas são muito rápidas, né? São muito efetivas, eficazes, elas transformam mesmo, porque atuam na realidade, né? Na construção da realidade. É a mesma coisa que você tem uma casa, quebra essa parede aqui, constrói outra, muda o telhado, pinta. É rápido. Você atua na construção, né? Com os blocos de construção, com matéria-prima da nossa realidade interna. Então, muito bom, é poderosíssimo o potencial que tem todas essas ferramentas de PNL no processo de coaching. Então, resumindo aqui, vamos falar o que a gente falou até agora. A gente viu que você também pode ser um coach extraordinário. A gente viu que a incapacidade de gerar resultados rápidos para os seus clientes são a causa da insegurança. Vimos também que as técnicas de PNL são muito simples e geram resultados rápidos. A gente falou também das características dos coaches extraordinários, que são rapport, saber ler o coach, né, a cuidado sensorial, utilizar os recursos, todos os recursos disponíveis, né, tudo que tiver na mão, e flexibilidade. A gente viu 3 erros comuns dos coaches, que é uma atuação lógica, ignorar o estado e achar que a responsabilidade é do coach, quando na verdade é do coach, né? Então a resistência é uma mensagem sobre o coach. E vimos 3 técnicas muito boas, muito eficazes, que é o rapport, mimimi e o valor central. Muita coisa boa, muito conteúdo de qualidade, eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus processos de coaching. Então, por que eu estou compartilhando esse conhecimento? Porque eu sinceramente acredito que todo coach tem obrigação de conhecer, saber e aplicar programação neurolinguística. Porque isso tem um poder incrível, muito maior, de causar transformação rápida na vida das pessoas e transformar o mundo em um mundo melhor. Agora, você tem técnicas simples, mas muito poderosas, para já poder aplicar, colocar em prática nas suas sessões de coaching, seja presencial ou online por Skype, seja em uma primeira sessão para você fechar mais processos ou durante o processo, deixar seu cliente mais satisfeito, você mais confiante e no caminho de ser um coach extraordinário. Mas eu preciso ser honesto com você. A gente aqui só começou a falar desse assunto. Existem muito mais ferramentas e técnicas de PNL para potencializar o processo de coaching. E saber isso vai fazer toda a diferença na sua jornada como coach. Eu já vi isso acontecer e já senti na pele a diferença. E para resolver esse problema, eu criei um treinamento online chamado Ferramentas de PNL para Coaching. Mas o que é exatamente o programa Ferramentas de PNL para Coaching? Bom, é um curso fechado onde eu ensino as principais ferramentas e técnicas de PNL a fundo, com um passo a passo da aplicação prática ao coaching, baseado nos meus estudos e práticas. Você vai aumentar dramaticamente seu nível de autoconfiança e desenvolver habilidades para fechar mais processos e alcançar seu melhor potencial como coach, fazer um coaching realmente de qualidade.
você vai conseguir uma mudança efetiva de comportamento do seu coach, ajudando ele a superar os bloqueios, processos contraditórios e até de autossabotagem. Vai criar uma relação ganha-ganha com seu coach que seja muito mais vantajosa e muito mais. O treinamento é totalmente online. Videoaulas, área de membros, né? Você vai ter um login para acessar a área de membros e todo o conteúdo tem PDFs, além dos vídeos, tem PDFs com resumos, tabelas, exercícios para você fazer no seu ritmo. Agora, deixa eu mostrar para você como é dentro da área de membros. Você vai ter técnicas, modelos e técnicas, onde você vai aprender as bases da PNL, aplicação ao coaching, pressupostos da PNL, rapport, metamodelo de linguagem, ancoragem, reframing, cura rápida de fobia e traumas, boa formulação de objetivos e aqui um modelo expandido, processo do valor central, eliminação de autocrítica, técnica para lidar com críticas, imagenharia, estratégia de criatividade Disney. E essa técnica de imagenharia não é a mesma que eu estou dando de bônus, né, que a gente vai receber no final. Então, se você está aqui ainda esperando, fica até o final, que no final eu vou te liberar o bônus. O que eu vou te dar de bônus agora é o MP3, é o áudio de instalação do processo. Aqui você, além desse áudio, dentro da área de membros, você vai receber uma aula onde você vai poder aprender a fazer a aplicação disso dentro do processo de coaching. Círculo da excelência, incrível, ensaio mental. Puxa vida, é muito conteúdo. Bom, talvez você tenha algumas dúvidas sobre ferramentas de PNL. Isso é normal. Por isso eu selecionei as dúvidas mais comuns que eu recebo das pessoas interessadas e que talvez sejam as suas também. Então vamos lá. Primeira, preciso conhecer PNL? Não, zero de conhecimento. Você não precisa conhecer nada de programação neurolinguística e não importa a sua formação em coaching, ou mesmo se você é coach, se é coach iniciante ou experiente, ou então as técnicas que você já sabe. É zero, nível zero de experiência, você não precisa conhecer nada. Preciso ser coach para fazer o treinamento? Também não. Apesar de ser um treinamento voltado para coaches, qualquer pessoa pode tirar proveito desse processo, desse treinamento. Afinal de contas, todos nós, em alguns momentos da vida, somos coaches. Então, eu acredito que pais são coaches, avós são coaches, amigos são coaches, né? Muitas vezes um amigo pede ajuda para o outro e o que a gente faz? A gente faz um coaching, a gente ajuda a pessoa. Pais também precisam disso. Então, apesar de ser um processo, é um treinamento para coaches, também é válido para aspirantes a coach, ou mesmo quem gosta de PNL e quer só aprender mais a treinar PNL, aprender mais o processo para usar na própria vida, ou com os amigos, com a família, enfim. Bom, nesse treinamento você vai aprender e já aplicar imediatamente. Na primeira sessão você já vai aumentar os seus fechamentos com o que você vai aprender e aplicar nesse processo. E durante o processo de coaching, você vai conseguir entregar resultados mais rápidos e efetivos. E tudo que você precisa é prática e repetição. É só assistir às aulas e colocar em prática tudo que eu vou ensinar. E qual é o valor do treinamento? Bom, quanto vale saber que você é capaz de transformar vidas muito mais rápido, em um nível mais profundo, com controle e confiança, e criar uma relação ganha-ganha muito mais vantajosa para o seu coach? Quanto vale você dominar ferramentas que te permitem aumentar os fechamentos de processos na primeira sessão? Quanto vale você dominar ferramentas que te permitem lidar com qualquer situação que surgir do seu cliente e ajudar ele efetivamente a superar obstáculos, trazendo à tona seus melhores recursos para atingir seus objetivos com mais facilidade? Quanto vale ter à sua disposição os 20% das informações que vão te dar os 80% dos resultados sem que você tenha que gastar o seu precioso tempo vasculhando informações por aí? Ou muitas vezes ter que gastar milhares de reais em aprendizados teóricos e ainda ter que descobrir sozinho como aplicar. Aqui você vai ter ferramentas de PNL certas, mastigadas, aplicáveis na prática do coaching. Mais resultados em menos tempo. Você vai ganhar mais confiança para atender e vai elevar o seu nível de coaching.
E aí você pode pensar, é custo ou é investimento? Eu definitivamente acredito que é investimento. É um investimento em você, é um investimento na sua carreira. E em quanto tempo eu recupero esse investimento? Bom, aí depende. Em quanto vale a sua sessão? Se você é um coach iniciante, eu imagino que você cobre por em torno de R$150 a sessão. Depende. Se você é um coach experiente, você cobra pelo menos R$500 a sessão, R$1.000, R$2.000 a sessão. Então vai depender muito do seu nível de coaching. Agora, quanto custaria você obter esse conhecimento todo sozinho? 10 mil? 20 mil? E qual o valor do treinamento? O valor do treinamento, ferramentas de PNL para coaching, é de R$997. E por uma boa razão. A quantidade de informação e o potencial de transformar as suas sessões de coaching e até a sua carreira de coach é enorme. Mas continua aqui comigo que é possível que hoje você não precise pagar todo esse valor. Antes de eu te passar o valor, eu tenho uma surpresa para você. Além do curso completo, você vai receber ainda alguns bônus exclusivos. Mas eu quero te lembrar aqui que a sua matrícula com o super bônus que eu vou te dar vão estar disponíveis somente até o final dessa apresentação. Então presta atenção aqui comigo. Então vamos lá. Primeiro bônus, mini curso online, como conseguir clientes de coaching e PNL. Esse curso é muito bacana, que vai te ensinar a atrair clientes, como conseguir realmente clientes. Valor de R$397. Então, próximo bônus, como fazer a primeira sessão matadora para converter prospectos em clientes. Esse bônus sozinho custa R$197. Aula Persuasão e Gatilhos Mentais. Essa é uma aula comigo, onde eu explico todos os gatilhos mentais, ou os principais gatilhos mentais que fazem a gente fazer certas coisas inconscientemente. É muito bacana, vale R$97. PNL aplicada a vendas é uma aula com Marco Souza, grande especialista em PNL aplicada a vendas, onde ele vai te ensinar as dicas, truques e macetes, grandes sacadas para aplicar nos seus processos de persuasão de vendas. Mais um bônus que vale R$97. Então tá aí tudo que você vai receber. Ferramentas de PNL para coaching, como conseguir clientes de coaching e PNL, como fazer a primeira sessão matadora, videoaula Persuasão e Gatilhos Mentais, videoaula PNL aplicada a vendas. Mas espera aí, tem um super bônus para você que se inscrever, que tomar sua decisão de se inscrever ainda hoje, até o final dessa apresentação. A gente está terminando já, estamos nos últimos minutos, mas para quem se inscrever até o final dessa apresentação, vai levar ainda um pacote com a PNL Internacional. São 10 videoaulas e entrevistas selecionadas com os maiores PNListas, experts em PNL do mundo, dos 3, são selecionadas das 3 edições do Kona PNL. Esse pacote vale R$297, mas para você que tomou a decisão, que vai tomar a decisão de se inscrever ainda hoje, ainda agora, você vai levar também esse pacote Kona PNL Internacional, valor de R$297. Então, tudo que você vai receber. Então, para você aproveitar essa oportunidade única, esse pacote todo, só hoje, você vai ter a oportunidade de levar todo esse pacote por 12 parcelas de R$48 e R$42, 12 parcelinhas de R$48,42. Agora, cá entre nós, se você, coach, não está disposto a investir R$48 por mês, que é um pulinho no McDonald's, você talvez tenha que repensar se é exatamente isso que você quer fazer da sua vida. Investir na sua carreira, investir no seu potencial e investir na transformação que você pode gerar no mundo. Então é isso, por só 12 parcelas de R$48 mensais, você paga com uma sessão de coaching por mês que você fecha a mais por causa desse treinamento, um cliente que vem a mais por causa das indicações que você conseguiu por ter gerado resultados extraordinários, está mais que pago esse custo. Ou se você quiser pagar à vista também, pode, por
uma parcela única de R$ 497. Então, clica no botão aqui do lado dessa página e se inscreve lá. Vai lá e se inscreve. E é 100% garantido. Se por qualquer motivo, durante os 30 dias após a sua inscrição, você não gostar do curso ou simplesmente mudar de ideia e perceber que não é para você, basta você me enviar um e-mail que eu vou te reembolsar 100% do seu investimento, sem perguntas, sem letra miúda, basta mandar um e-mail e eu vou te reembolsar. Então, não tem o que pensar. Você tem 30 dias para aproveitar todo o material, aproveitar todo o conteúdo, colocar em prática, e se você achar que não valeu a pena, basta mandar um e-mail ou fazer a solicitação pelo site e todo o valor do investimento vai ser reembolsado. Legal? Então você pode ficar tranquilo. Bom, a gente está se aproximando aqui do final da aula. E se você decidir amanhã comprar pelo site, ele não vai ter essas mesmas condições que eu estou fazendo aqui. Isso porque você acompanhou a aula e eu valorizo muito isso. Quando acabar a aula e fechar a página, você vai perder os bônus e os super bônus. Esses bônus são realmente para você que está comprometido e que está decidido. Eu gosto de pessoas e eu valorizo as pessoas de decisão, de atitude. PNL é uma atitude, coach tem que ter atitude. A gente tem que ter atitude para mostrar para o coach que ele também tem que ter atitude. Então é isso. Você tem até o final dessa aula para decidir e levar todo esse pacote. E agora eu quero te mostrar um vídeo curto com o depoimento de algumas pessoas que se inscreveram no Ferramentas de PNL e já tiveram resultados. Dá uma olhada. Eu me sentia com dificuldades para me divulgar, para me lançar. Muita timidez. Foi nessa situação que eu tive conhecimento do curso que o André Sampaio anunciou, Ferramentas de PNL aplicadas ao coaching. E eu pensei, oba! É disso mesmo que eu estou precisando. Isso vai me ajudar a desbloquear. O curso de ferramentas de PNL tem sido absolutamente fantástico. Eu me sinto num patamar muito maior, muito melhor, mais seguro, mais sólido do que eu estava até setembro, quando eu comecei o curso. E eu não estava me sentindo ainda segura para atender meus clientes cobrando pelo meu trabalho. Resolvi fazer o curso e foi a melhor coisa que eu fiz, porque já me sinto tranquila e segura para atender clientes cobrando pelo meu trabalho. É um curso que realmente faz toda a diferença e vale a pena. E eu tinha depois da formação, eu tive uma dificuldade que foi em começar mesmo os atendimentos e como seria essa dinâmica. O curso do André, que é as ferramentas do PNL aplicadas para coach, elas são muito práticas. Então, o que eu observei? Eu aprendia um módulo no treinamento e com isso eu já saía com uma bagagem muito grande para atender os meus pro bonos. Eu aplicava e vi o resultado no meu coach no mesmo momento. Então, isso para mim foi muito gratificante e uma coisa que foi muito boa que foi me dando confiança. E agora eu estou fazendo o curso Ferramentas da PNL para Coach. E realmente tem dado super certo para mim. Eu vejo assim um avanço muito grande com os meus coaches, com os meus clientes. E o legal, né, que o André, ele acredita, né, no que ele se propõe a fazer, no que ele vende, digamos assim. Já tive, assim, a grande oportunidade, a honra de fazer sessão com o André. Então ele aplica isso na sessão dele, ele sabe muito bem. Eu posso dizer que ele é mestre nisso. E, com certeza, as ferramentas que você me proporciona e me proporcionou, elas são, assim, essenciais nesse trabalho que eu faço. Olha, o curso lá da PNL aplicado para o coach, ele me deu muito segurança, porque agora eu sei que eu tenho a ferramenta certa para atender uma clientela que precisa ser provocada, digamos. E eu me sinto com autoridade, porque se eu já sou uma pessoa com formação em PNL, e eu agora sei, através do curso, eu sei pegar essa ferramenta e usar corretamente, isso me dá uma autoridade. E o que eu vejo mais é o resultado das clientes. Eu vejo as clientes, assim, a transformação é ecológica, é algo assim
visível. A gente que conhece, você vê a forma da pessoa quando ela entra para a sessão, quando ela sai da sessão. Mas o melhor é o feedback quando ela chega em casa. Como as pessoas são agradecidas quando você tem a ferramenta correta e usou corretamente. E isso eu falo muito. André Sampaio, muito obrigada. Muito bacana, muito bom, muito legal. Bom, então vamos lá, vamos recapitular. Então, dá uma olhada em tudo que você vai receber hoje. Lembrando que tudo isso é válido para quem se inscrever hoje até o final dessa aula. Você vai levar tudo isso por apenas 12 parcelinhas de 48 e 42, ou 497 à vista. E agora você tem 3 opções. Fazer tudo isso por sua conta e ter que testar e gastar muito tempo e possivelmente muito dinheiro, e ainda ter o risco de arriscar e não encontrar o resultado que você precisa e merece. Opção número 2 é fingir que não é com você e que você não viu essa oportunidade. E dormir hoje com aquela sensação de que você poderia explorar muito mais o seu potencial como coach, turbinar sua prática e ser um coach muito mais confiante e extraordinário. E a opção 3 é tomar uma decisão agora para começar a gerar mais resultados, mais rápidos para os seus clientes e para você como coach, de forma consistente e garantida, e adquirir ferramentas de PNL para coaching. Então, para se inscrever no Ferramentas de PNL, basta clicar no botão aqui do lado, preencher seus dados e confirmar sua compra. Assim que a gente receber confirmação do pagamento, você já vai poder acessar o treinamento e todos os bônus que eu te falei. Então, vai lá, se inscreve agora, não perde tempo não, agora! E agora chegou a hora de te entregar teu presente, o exercício de visualização e imaginharia, estratégia Disney de criatividade. Você vai ver, eu tenho certeza que você vai adorar. Eu adoro, para mim ajudou demais isso. Eu já vou dar uma breve do exercício. A gente tem, o Disney, ele tinha dentro do processo dele 3 papéis, o papel do sonhador, o papel do planejador, né, do executor, do realista e o papel do crítico. E são 3 pessoas diferentes. Dentro da Disney tem 3 departamentos diferentes. E ele fazia isso. Existiam momentos no dia dele, né, que a equipe, ninguém sabia quando ele ia ter uma reunião com o Disney, ninguém sabia quem ia aparecer, qual dos 3 ia aparecer, né? Então tinha dia que ele estava lá, era o sonhador, então ele ficava viajando na maionese, pensando em um monte de coisa bacana, viajando mesmo, um monte de ideia. Tinha dia que ele chegava lá, plano, vamos lá, como é que vai fazer, vamos pôr no papel, o que tem que fazer, próximos passos, né? Estratégia. Ele ia lá, era o realista executando, né? Esse papel era muito mais executado pelo irmão dele, Roy, que era o realista, né? E tinha o papel do crítico. E o crítico é aquele que olha todo aquele plano e fala assim, será que isso aqui vai dar certo? Talvez isso aqui dê problema. É o crítico que olha o plano e não o sonhador. E aí ele faz críticas pontuais. E aí o processo volta para o sonhador e o sonhador faz sonhar e vai pensar com a solução do problema. Então, para mim foi incrível esse exercício, né, essa distinção. Quando eu instalei esse processo em mim, eu consegui fazer as pazes do sonhador com o crítico. Eu não tinha um crítico e um sonhador, o meu crítico e o meu sonhador não se davam bem. Eu sonhava muito e o meu crítico era muito severo. E aí os dois ficavam brigando. Quando eu instalei esse processo, eu consegui manter o meu lado sonhador, viajar e usar o crítico como feedback, como possíveis, como forma de executar o sonho, então planejar. Então essa ferramenta é incrível mesmo para transformar sonhos em realidade. Vale a pena. Está aqui do lado, você já deve ter visto, tem um botãozinho aqui do lado para você baixar esse MP3. Vai ter um videozinho e tem embaixo um MP3 para você baixar. Então vai lá, baixa o teu presente e eu tenho certeza que você vai gostar. Depois me conta, me manda um e-mail falando como é que foi para você. Legal?
E é isso aí, agora eu quero agradecer, chegamos ao final do nosso webinário, eu quero agradecer muito a sua presença, e eu estou vendo aqui, eu quero agradecer também aos inscritos, dar as boas-vindas aos inscritos, eu estou vendo aqui, estou recebendo aqui umas mensagens de umas notificações das pessoas que já se inscreveram. Seja muito bem-vindo mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, vão aproveitar demais esse treinamento. E a gente vai se falar muito dentro dos webinários, dentro da comunidade. E para você que ainda não se inscreveu, o meu muito obrigado. Obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero que nesse período que a gente ficou junto, que eu tenha agregado valor e que você consiga sair daqui sendo um coach melhor. Essa é a minha intenção, é que você seja um coach melhor e que você cause mais transformação na vida das pessoas e que leve essa transformação para transformar o mundo em um mundo melhor. Legal? Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. E para os inscritos, a gente se vê lá dentro da área de membros e na nossa comunidade. Valeu, pessoal!